E gostaria que os irmãos tomassem seus assentos. Teremos nesse momento a mesa redonda, aleluia, onde estaremos aprendendo coisas especiais, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, quero nesse momento chamar aquele direito. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Na verdade, meus amados, nós estaremos aqui a mediar aquilo que será mais uma das mesas redondas a decorrer aqui na Igreja Pentecostal Geração Bíblica Shalom. E neste exato e preciso momento, eu queria pedir a vossa nobre e prestimosa atenção. Na medida em que eu for chamando os meus convidados, agradeceria que pudesses, receber com salvas de palmas aos meus lídimos convidados para o dia de hoje, 9 de outubro de 2022. Assim sendo, com muito respeito, quero começar de uma primeira fase, num primeiro momento, com toda a primazia, com toda a honra e respeito. Assim vos chamo o primeiro convidado, Apóstolo Castro Siloé, com muito respeito. Seguidamente também poderei aqui chamar a outra convidada deste dia. Assim sendo, para os águias já perceberam, quero convidar também a nossa amada Ilídima. Eu tenho-lhe como título de Madre Hortência. Por favor, com muito respeito. Assim sendo, mais do que eu, com muita brevidade, uma vez que tem-se dito que a brevidade é o processo na qual nos ajuda a remir o tempo. Assim sendo, quero aproveitar que os meus lídimos convidados do dia 9 de outubro pudessem, de forma individual, fazer a sua apresentação antes de podermos tecer aquilo que poderemos tratar aqui dentro de instantes. Por favor, com muito respeito. Paz do Senhor. Amém. Bem, na verdade, nós respondemos pela graça de Castro Siloé. Aleluia. E este Siloé não é o Siloé maior, este é o segundo Siloé. Aleluia. Acho que poderia ser Castro segundo Siloé, porque o grande Siloé nós conhecemos, Jesus. Aleluia. O grande enviado, o maior missionário que já houve na face da terra é Jesus. Amém. Ok, salvas de palmas, por favor. Vamos tornar o ambiente tanto quanto contagiante, permitindo assim que haja reciprocidade por parte dos meus amados no Senhor. Assim sendo, vamos também dar a primazia. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pai do Senhor. Amém. Elisa, Hortência, Antônio Longo, eu amo. Amém? Amém. Nossa convidada Elisa Hortência, ela é tão telegráfica em alguns aspectos, mas assim sendo, eu quero aqui justificar porque que eu atribuí o título de Madre, porque não é no sentido de igreja católica, ou seja, ser madre, não. Madre no sentido original da palavra em latim, não é? Mãe significa madre, ou seja, mãe provém do latim. O termo é madre. Aleluia? Amém. Então, por isso eu chamo de madre, porque ela de facto
é a nossa mãe, não é? É a nossa mãe porque está com o nosso pai, não é isso? Que é o apóstolo Castro Siloé. Logo, como eu achei o termo mais adequado, é madre. Achei o termo mais adequado. Agradeceria que os amados pudessem também, não é? Seguir, não é? Esse termo tanto quanto agradável. Assim sendo, quero aqui apresentar aquilo que nós poderemos estar em volta. Nós vamos falar do relacionamento. Estaremos aqui falando do relacionamento. Só que dentro do relacionamento teremos como subtema relacionamento cristão. Vamos falar do relacionamento. Essa é no sentido geral. E já no sentido mais específico do relacionamento cristão. E na parte A vamos falar do namoro cristão e na parte B vamos falar do namoro à distância. É possível para o cristão? Assim sendo, dentro de instantes, os meus amados poderão aqui saber se de facto é possível, não é? Assim sendo, estimado apóstolo Castro Siloé, eu creio que, não é? De maneira como nos habituaste, não é? O Espírito já está cogitado. Afinal de contas, o que é um relacionamento? E depois fazer já a ligação do que é, de facto, um relacionamento cristão. Por favor, com muito respeito. Ok, obrigado. Bem, antes de me dar a definição do que é relacionamento, já que estamos mesmo cá com a maior força da oposição de um homem é a sua própria mulher, que pode condenar e pode te salvar, então melhor que eu passe a palavra para ela definir, e depois eu vou dar os remates finais. Prioridade às mulheres, né? Exatamente. Ok, nós vamos cumprir, vamos cumprir. Amém, amém. Muito obrigada, apóstolo Castro. Na verdade, igreja, entendemos por relacionamento a interação de dois ou mais seres, no qual há comunicação, a partilha e entre mais questões que podem haver na interação entre os seres humanos. Exatamente. Assim que vamos responder. Maravilha, maravilha. Salvas de palmas. Igreja, por favor. Por este tão brilhante resposta, não é? Relacionamento, não é? É a interação que existe entre pessoas, não é? E de facto, nós aqui queremos, de forma enfática, saber, afinal de contas, o que é o relacionamento cristão. Agora já o apóstolo tem também a primazia. Por favor. Poxa, realmente, assim agora eu vou definir bem, amém? E queremos já passar essa experiência para os demais irmãos. E sempre que você tiver com caríssima, né, você tem que dar a primazia, né, irmão Vitor. Se você denotar que só tem um dinheiro para apanhar papata, né, dinheiro é só único, você não pode se mandar, você na moto. Você vai a pé, dê o dinheiro na irmã para a irmã apanhar moto. Aleluia. Amém. Então, quer dizer que nós devemos dar a primazia, porque dentro deste aspecto do relacionamento funciona uma lei chamada a lei da harmonia. A lei da harmonia e a lei da sincronia são as duas leis que funcionam para que necessariamente um relacionamento ande com cabeça, tronco e membro. Assim, sem delonga, poderíamos dizer que relacionamento é a conexão. Neste caso estamos a falar de relacionamento conjugal, vai ser entendido como a conexão existente entre um homem e uma mulher com o objetivo de formar uma família, onde haverá entre eles necessariamente o mesmo propósito, a mesma visão e a existência necessariamente de uma liderança dentro da mesma relação para que o relacionamento seja comunicativo, comunicacional e necessariamente perceptivo para o mesmo casal. Amém. Maravilhas, maravilhas. Reciprocidade, reciprocidade. Só para a vossa atenção, nós estamos em direto, não é? A partir de um dos telemóveis, pelo que agradeceria mesmo que
que houvesse reciprocidade, não é? Eu tenho aqui também algum conceito. Ele diz o seguinte: namoro cristão é um período de conhecimento mútuo, onde as carícias físicas ficam reservadas apenas após o casamento. Apóstolo Castro, com relação a esta definição, o que o apóstolo lhe oferece dizer nos nossos dia a dia, ou seja, no nosso dia a dia? Bem, esta definição, se bem prestei atenção, está a trazer a ideia de que o relacionamento é um período, de conexão entre cristãos, onde as carícias, os beijos, fofos e amassos, ficam para o último momento. É diferente de uma cerimônia de casamento, porque na cerimônia de casamento o vinho bom toma-se no princípio e o vinho mau toma-se no final da festa. Ao passo que no relacionamento acontece o diferente. No relacionamento entre cristãos, o vinho bom toma-se no final e o vinho menos bom, que não é mau, portanto, toma-se no princípio. O que eu tenho a dizer a respeito disso é que, como cristãos, nós não devemos levar uma vida de definição de relacionamento cristão como sendo um relacionamento onde funciona tudo aquilo que deveria funcionar entre pessoas casadas. E que, infelizmente, hoje, dentro da igreja de Cristo, da igreja de Deus, e dentro das denominações, etc., nós temos denotado. Não vamos mais já falar do mundo, porque no mundo a prostituição está profundamente assente, a fornicação, adultério é marca entre eles e até é o normal. Até mesmo certas famílias incentivam fazer adultério, fornicação, depois de talvez fazeres uma mera apresentação ou mero pedido, ou talvez ser minimamente conhecido naquela família. Para eles não tem problema nenhum. Conhecido, não conhecido, o mundo está exatamente de patas ao ar. Mas o que nós temos a dizer é que, como cristãos, o relacionamento cristão não pode ser aquele relacionamento que é demonstrado acompanhado com beijos, acompanhado com apertos profundos e, portanto, muito profundos, ao ponto de alterar a psique do homem ou a psique da mulher. Um relacionamento verdadeiro entre cristãos deve ser um relacionamento de princípio, dentro desta definição que o Mano Geraldo apresentou. Na verdade, o relacionamento dos cristãos não é um relacionamento baseado no tipo de relacionamento de Cristo, porque Cristo, sendo Pai grande, não casou. Aleluia. Amém. Casamento é para os fracos. Amém. Casamento é para os fracos. Então, Cristo Jesus, sendo Pai grande, não casou. Ele não poderia juntar-se com homem para poder entrar em aspectos que não lhe convinha, assim como Elias não lhe convinha, assim como Paulo não lhe convinha. Esses são os pais grandes que não se contaminam com mulheres. Aleluia. Mas agora, para nós da linha de base, alguém estaria a dizer: olha, o apóstolo está a semear já mais uma heresia. Bem, escuta bem. O livro de 1 de Coríntios, capítulo 7, está a dizer que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui está a base. O apóstolo Paulo está a trazer a ideia de que, por excelência, seria bom que o homem não tocasse em mulher. Por excelência, para se ter uma santidade propriamente dita, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por isso ele está a dizer: o homem casado, ele procura agradar a sua mulher, mas o homem solteiro procura servir e agradar a Deus. O que significa que, enquanto o casado atinge o coração da sua mulher, o homem solteiro procura atingir o coração de Deus. E com este pensamento, o apóstolo está a dizer: bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio varão. E é o mesmo apóstolo que está a dizer: bom é casar do que abrasar. Abrasar é o quê?
Abraçar são aquelas carícias que nós denotamos em muitos relacionamentos de pessoas que se intitulam cristãs e até de pessoas que se intitulam mestres, doutores e pastores, que mal se conheceram hoje, já estão a se destapar nas tampas, já estão a pegar em lugares extraordinários. A mão do homem já está a entrar em lugares onde não lhe chamaram, já está a introduzir a sua mão no santuário aonde não lhe chamaram a introduzir. E como não lhe chamaram a introduzir, Deus vai cortar a tua mão. Então é isso que eu tinha a dizer a respeito desta definição de relacionamento. Aleluia. Maravilha. Olha, o tema está tanto quanto quente. Agora, o apóstolo tocou em um dos aspectos que de facto indagou, se calhar não só a mim, para os águias também. O Idiores com relação à questão do apóstolo Paulo versus a questão, não é, de Moisés, já em Gênesis, quando a palavra diz, não é, em Gênesis 2, 24, portanto, deixará o homem, não é, a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua varoa. E agora o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: é bom que o homem não tocasse em mulher, não é? Então, por favor, Madre Hortência, com relação a esta questão, antes de ressaltar para o apóstolo, tem algo a nos dizer? Moisés diz o seguinte: deixará o homem a sua mulher, a sua mãe e o seu pai, e unir-se-á a sua mulher, formando uma só carne. E o apóstolo Paulo diz que é bom que o homem não tocasse em mulher. Por favor, com muito respeito. Entendendo esta questão, precisamos compreender, ou pelo menos compreendo, que o casamento é o propósito que nasce no coração de Deus desde o princípio da criação. Porque desde o princípio era da vontade do Senhor que a terra fosse habitada. E para que houvesse essa habitação era necessária a multiplicação dos seres humanos. E o Senhor Deus, Ele, na sua sabedoria, Ele fez a procriação. Não foi Satanás quem fez a procriação, mas foi o próprio Deus quem fez a procriação. Então Deus estabeleceu regras e princípios de como é que, na verdade, a terra poderia ser governada por meio da multiplicação. Então era necessário que a terra fosse povoada. Então Deus permitiu que os homens se relacionassem e povoassem e enchessem a terra. Então conseguimos entender que o casamento é um propósito que emanou do coração de Deus. Agora, no contexto de Paulo, devemos entender a situação que estava ocorrendo naqueles tempos, nos tempos mais remotos. Qual é o contexto que Paulo se referia? Na verdade, não há uma contradição, acredito eu, entre Moisés e o apóstolo Paulo. Na verdade, havia muitas perseguições. Era um tempo que a igreja queria se devotar mais ao Senhor. E como os cristãos na época do apóstolo Paulo estavam a ser perseguidos, então Paulo entendia que seria praticamente um atraso, haveria muita dificuldade no homem relacionar-se, teria que fugir, teria que, na verdade, em vez de salvar a sua própria vida, teria que se preocupar se calhar com a esposa, com as crianças, com a sua família em si, então criaria mais dificuldade para ele. Então o casamento é o propósito do coração de Deus, mas há algumas exceções. Há pessoas que Deus chama que não vão mesmo casar. Existem, por exemplo, os eunucos, mas isso é segundo o dom que Deus vai estabelecer na vida de cada um, que não é regra, e é exceção. Maravilha. Nós, de facto, estamos tanto quanto saciados quanto a esta questão, e acredito que os meus amados também. Na visão de Deus, com Moisés, Deus entendeu a urgência da procriação, ou seja, da multiplicação. E na visão de Paulo, que também veio
de Deus, de facto, Paulo entendeu a urgência e a brevidade de servir para o Evangelho do Reino de Deus. Nós levantamos esta questão no sentido mesmo para poder recebermos um esclarecimento, não é, convincente para os amados no Senhor. Deus estabeleceu o casamento com um propósito, já em Gênesis. E já na época de Coríntios, era não prioridade o casamento, porque de facto poderia impedir a jornada de muitos cristãos, porque muitas almas estavam a se perder naquela altura. Agora vamos voltar à questão, não é? Que nos diz respeito neste exato e preciso momento. Eu quero aqui lançar a seguinte questão. Apóstolo Castro, namoro à distância, ou seja, relacionamento à distância, é possível para o cristão? Quid iuris com relação ao ímpio, ou seja, ao mundano, aquele que não sabe sobre Deus, se é possível também o namoro, ou seja, relacionamento cristão? Por favor, apóstolo, com muito respeito. Amém, amém. Bom, os irmãos Geraldo, de facto, é mesmo pentecostal. É pentecostal e é mesmo provocativo. Quer dizer, acho que achou que eu fosse a pessoa ideal para responder uma questão como essa, né? Ele é o mestre do painel, fez todas as questões, eu só passei o tema e pronto. Então veio exatamente esta pergunta dentro das questões que ele achou por bem elaborar. Mas antes de mim, eu penso que esta pergunta é muito técnica e vamos passar ainda a primazia, a princesa, a madame, para depois nós comentarmos então aquilo que vem a ser a mesma questão. Ok. A questão é a seguinte, dando, não é, aquilo que tem a ver com, não é, os privilégios, não é, e entendendo o apóstolo, não é. Então, a questão é a seguinte, Madre Hortência: namoro à distância é possível para o cristão? Quid iuris com relação ao mundano, ou seja, aquele que não conhece a Deus, também é possível o relacionamento à distância? Amém. Eu entendo de experiência pessoal que sim. É possível, em termos geral, tanto para o povo cristão quanto para o povo ímpio. É possível a partir do momento em que nós entendemos que é namoro, que para nós vai ser uma fase de interação, conhecimento. Então, apesar de ser difícil e trazer consigo algumas desvantagens que diz respeito ao processamento ou ao processo de conhecimento do casal, entre cônjuges, mas é possível sim, a partir do momento em que o casal compreende o poder da comunicação. E atualmente pela Igreja do Senhor temos vários meios de comunicação que já veio para facilitar, né, a nossa vida. Então, usando o meio de estar disciplinas, nós conseguimos nos relacionar, nos conhecer. Apesar de que é mais desvantajoso em relação ao relacionamento em que estamos face a face. Muito bom. Acredito que os meus amados perceberam, mas eu tenho aqui se calhar um contributo no que concerne a esta questão. Ela diz o seguinte: o namoro à distância pode parecer difícil, mas é possível viver um namoro à distância de forma saudável e feliz. Um namoro à distância requer muito diálogo, sinceridade e disposição de ambas as partes. Apóstolo, agora chegou a sua vez, por favor. Ok.
é sempre bom dar a primazia ao buró político do MPLA, conforme diz o apóstolo Zanguilonga. Na verdade, há dias eu falei com o apóstolo Zanguilonga e queria que ele desse uma resposta sobre um assunto o qual ele deveria também depender da sua esposa. Ele disse assim: olha, apóstolo Castro, não posso ainda te responder. O apóstolo Zanguilonga é o apóstolo que nos consagrou. Ele disse: não posso ainda te responder sem que primeiramente eu dependa da resposta que a minha esposa vai dar. E quando ela dar, ele diz, quando o buró político do MPLA dar a primazia da resposta, então eu terei uma resposta exatamente dela. Então, para dizer que muitas vezes no relacionamento haverá sempre este peso contra peso, essa harmonia para se chegar a uma conclusão de um pensamento. Às vezes é bom que demos a primazia às mulheres para poderem então tomarem prima facie o conceito. Por quê? As mulheres são muito atentas. Às vezes você está a responder uma coisa que ela não queria que seja assim. E você pode cuidar que estás a falar bem, afinal de contas estás a atropelar. Ok? Agora, qual é a técnica mais importante para evitar isso? Dê a primazia para ela falar primeiro. Se ela falar bonito, você acrescenta só segundo o que ela já disse. Aleluia. E aí você acaba tendo poucos erros. E se ela cambalear, você pode refazer o conceito e então fazer com que a coisa flua da melhor maneira. Bem, eu estou a dizer que, conforme ela já disse, o relacionamento à distância é possível. É possível, seja para cristãos, seja para não cristãos. Entretanto, está mais condenado a fracassar, a cair, um relacionamento à distância feito por pessoas não cristãs. Por quê? Porque a concepção de relacionamento entre cristãos é diferente da concepção entre relacionamento entre pessoas ímpias. O ímpio tem muitas necessidades dentro de um relacionamento. Tem a necessidade do pecado, da prostituição, da avareza e etc. Ao passo que o cristão é desnecessário esses aspectos dentro do relacionamento. Porque o cristão tem a visão do relacionamento como um meio e não como um fim. Ele não serve aquilo como um meio, ou seja, como um fim, mas como um caminho que lhe vai conduzir à felicidade. Ao passo que o ímpio já tem o relacionamento como sendo a própria felicidade. Então, se ele tem isso como um fim, uma relação à distância pode até funcionar na vida entre casais ímpios, mas o fracasso é precipitado. Agora, entre cristãos, há mais probabilidade de o relacionamento fluir, na medida em que os cristãos pensam direito, pensam correto. Os cristãos entendem que o relacionamento não deve ter isso, não deve ter aquilo, nem deve ter isso. Os cristãos entendem que um relacionamento não pode durar um século. 100 anos, 20 anos, 30 anos de relacionamento não casa. Entende que é uma fase que se passa rápida, curta, para pular a outra margem, para não frustrar exatamente a mesma relação. Porque quando o relacionamento à distância durar muito tempo, também vai ser lento o processo de conhecimento de um pelo outro. Mas quando durar pouco tempo, é claro, com muita comunicação, é necessário que tenha muita comunicação, todo o relacionamento à distância, seja entre cristãos ou entre ímpios, para evitar julgo desigual. Mas também é importante que antes de você acionar relacionamento à distância, você tenha conhecido aquela pessoa primeiramente, não por via telefônica. Os relacionamentos que nós denotamos entre pessoas que se conhecem no Facebook, nós condenamos esse tipo de relacionamento. Eu tive num programa da rádio, aqui mesmo na província do Ambo, no programa do profeta Cipata Bandeira, e exatamente nós temos tratado questões de natureza, onde nós condenamos severamente relacionamento eletrônico, relacionamento de pessoas que não se conhecem, se apaixonaram no Facebook,
nunca se viram, não sabem se um como é que é, comportamento do outro, e vão se apaixonando. Depois de um tempo, está a marcar apresentação, pedindo casamento, até por via do Facebook. E quando se encontrarem na realidade, olha assim, Manangombe de primeira categoria. Você despertou no Facebook, a princesa fez foto com o snapshot, usou o telefone iPhone, último grito, e ainda por cima usou o snapshot, onde a princesa fica toda bonitinha. O princeso também fica todo bonitinho. Você fala, ei, Assobuyangue, grande a revelação do sétimo céu. Quando você encontrar face a face, cara a cara, não é só Jezabel, é também Manangombe. Aleluia. Manangombe porque não tem princípio, não tem caráter, não tem Espírito Santo. Casaste com uma mulher que não tem princípio, não tem doutrina, não tem conhecimento, não tem nada de Deus. Casaste com um homem vazio de Deus, não tem caráter, não tem princípio, não tem nada de Deus. E ainda por cima é 100% feia, ou 100% feio, que olhando para ele, nenhuma beleza víssemos nele para que o desejasse. Aleluia. Final de tudo é o seguinte, Deus me disse que tem um outro chamado. Deus me revelou durante a noite que você não é a pessoa ideal para mim ficar com ele. Na verdade você é muito excelente, mas pelo propósito do coração de Deus na minha vida, vejo que Deus tem o melhor para ti. É dessa forma que os cristãos gostam de despachar filhas alheias, filhos alheios, quando descobrem que é Manangombe. Não vai falar que não, você é Manangombe, por quê? Porque a ética diz que não se pode falar diretamente assim. Vai te ludibriar. Olha, você é muito excelente, você é uma mulher muito linda, você é uma mulher genial, não há ninguém com quem eu possa comparar. Eu acho que eu não sou do teu nível, eu não posso, quer dizer, o teu chamado, o teu nível, a tua beleza, o teu caráter, a tua responsabilidade, a tua formosura para mim, penso que não tenho tal dimensão para tal. Talvez Deus tenha o melhor para ti, o Espírito Santo tem o melhor para ti. Afinal de contas, está te fugindo porque você é Manangombe. Aleluia. A razão pela qual é importante conhecer a pessoa. E quando você conhece a pessoa, é conhecer a pessoa no sentido lado senso. Fazer conhecer você própria pessoa e fazer conhecida a pessoa com quem você ama. Por que muitos relacionamentos caem facilmente? Caem facilmente porque namoram nas escondidas. A igreja não conhece quem é o varão com quem você está a se relacionar. Os teus pais não conhecem quem é a varoa com quem você está a se relacionar. Os teus pastores não têm conhecimento nem aprovação com quem você está a se relacionar. E dentro disso tem princípios para se poder seguir. Amém. Maravilhas, maravilhas. Dando sequência daquilo que é o nosso tema, já estamos mesmo na reta final, mas ainda assim convém, de uma forma telegráfica, pedir aos meus amados e lídimos convidados, por favor, Madre Hortência, namoro à distância. O que é que faz para além da comunicação? Tem alguma coisa ali especial que torna ativa, de facto, o namoro à distância? Agradeceria que a Madre Hortência pudesse aqui tecer e, a posterior, dar o apelo, não é, para todos aqueles que eventualmente estejam a namorar à distância, ou que aqueles que eventualmente estarão namorando à distância. Não que seja desejo de cada um dos amados aqui presentes, mas que todavia a vida às vezes nos apresenta surpresas, não é isso? Assim sendo, por favor, com muito respeito. Amém. Bom, na verdade, eu gostaria de realçar que tudo quanto a gente faz sendo cristãos, povo de Deus, não
é para a glória, não é para a honra do homem. Pois que a Bíblia afirma que é para a glória de Deus. Fomos criados para glorificar o nome de Deus, a pessoa de Deus. Então tudo em nossa vida é com um propósito. Ele diz, quer comas, quer bebas, façai para a glória de Deus. Quer casares, quer namorares, quer estudares, quer trabalhares, façai isso para a glória de Deus. Então acredito que nós devemos ter em mente que primeiramente eu namoro, como este é o caso, né, que estamos a tratar. O meu namoro é para glorificar o santo nome de Deus. Devemos ter um propósito, devemos ter um fim, um objetivo, glorificar o nome de Deus. E quando nós entendemos que o meu namoro vai servir para a glória de Deus, consequentemente o meu casamento, a minha vida é um culto para Deus. Então tudo quanto eu vier a fazer vai ser, na verdade, com um propósito. Na verdade, vai ser obedecendo algum princípio. E como cristãos, nós temos princípios a seguir. Não somente regra, porque a nossa regra é Jesus Cristo. O nosso estilo de vida é Jesus Cristo. Então, a partir do namoro, nós vamos glorificar. A partir do namoro, nós vamos fazer de tudo, ou pelo menos nos esforçar, para glorificar o nome de Deus. Então, é a partir daí que nós vamos ter isso em mente. Então, além da comunicação, nós devemos ter em mente que quer estejamos distantes ou próximos, eu tenho algo a cumprir, eu tenho um compromisso, eu tenho que honrar alguém, a Deus e ao meu parceiro, no caso. Então, mesmo estando distante, eu me manterei fiel a Deus, primeiramente a quem eu sirvo, e depois ao meu parceiro. Realmente, então, queria dizer e apelar a todos os irmãos que estão na eventualidade de namorarem à distância, dizer que não é impossível, é necessário muito investimento, dedicação, sinceridade, fidelidade e, acima de tudo, colocar a Deus como superior, como cabeça, pois o centro não é o varão, não é nem muito menos a varoa. O centro das nossas vidas é Cristo. Então devemos viver para a honra e glória dele. Quer sejam casados, quer sejam separados, solteiros ou com um compromisso, perto ou distante. Cristo é o fim das nossas vidas e não devemos esquecer disso. Amém. Maravilhas. Tem-se dito aquilo que é bom dura pouco, de facto, não é? Nós, quem sabe, um dia poderemos tornar este tema a título de uma palestra, não é? Palestra é aconselhável passar num espaço de 120 minutos, mas como é um tema apenas de mesa redonda, meus amados, eu também tenho aqui por dizer, para aqueles que eventualmente poderão namorar à distância, o vínculo para tornar duradouro, não é? O namoro à distância é o amor. É se entender de facto se amas mesmo ou não. Assim sendo, apóstolo Castro, estamos mesmo no final. Agradeceria também que pudesse tecer algum apelo para o meu amado, a minha amada, que eventualmente esteja em namoro à distância ou que no futuro estará namorando à distância. Bem, gostaria de terminar dizendo que, primeiro, namorar à distância não é a regra, ok? Não é a regra, é a exceção. São casos excepcionais. Mas Deus, pela sua graça, ou as circunstâncias humanas e da vida, muitas das vezes levam as pessoas a terem relacionamento à distância. O apelo que eu tenho aqui a dar é que namorar à distância funciona como que uma sorte ou uma graça. Porque você pode namorar com alguém a quem você não conhece. Então, não aconselho por via de regra que os irmãos arranjem namoro à distância. Como também não aconselho que os irmãos namorem com pessoas distantes. Namorar à distância é diferente de namorar com pessoa distante.
Namorar à distância, há uma distância geográfica. Mas namorar com pessoas distantes, há uma distância, embora fisicamente juntos, porém espiritualmente muito separados. São duas coisas graves, mas a mais grave dentre as duas é namorar com pessoa distante e não necessariamente namorar com pessoa à distância. Ok? Então, dentro disto, queremos nós dizer que muitas pessoas acabam não só namorando à distância, mas também namoram distante porque começaram a namorar à distância. A namorar à distância, conheceu a pessoa à distância e mais tarde entende que aquela pessoa, mesmo estando próximo, é uma pessoa distante. E ali acontece alguma coisa que nós chamamos de julgo desigual. Daí a pessoa começa a abrir a mente, a entender que levou uma emoção psicológica, uma emoção emocional, passamos aqui a tautologia necessária, e depois começa a descobrir que, afinal de contas, a relação não seria bem assim. Ainda que hoje em dia, imagina que mesmo dentro da mesma igreja, às vezes acontece relacionamento a jogo desigual. Professam a mesma fé, têm os mesmos princípios, são ensinados pelos mesmos pastores, mas ainda assim o A e o B é jogo desigual. Imagina você experimentar namorar à distância com uma pessoa que você não sabe se é próxima de ti em espírito ou é distante de ti em espírito e em caráter. Então nós não aconselhamos namorar à distância. Mas para aquelas pessoas que já se colocaram na chuva, agora devem se molhar. E ao se molhar na chuva, se você entender na fase do relacionamento que a pessoa que você está com ele é jugo desigual, é semente de Caim, larga. Não fala, não, em nome de Deus, para as pessoas não me crucificarem, vou avançar só com essa relação. Tenha muito cuidado, porque pode te custar a vida inteira. E muitos destes males acontecem porque muitos dos pastores, das ovelhas que fazem isso, não têm aquela graça de confiar aos pastores. Entram no relacionamento, até mesmo dentro da igreja, sem conhecimento dos pastores. O Mano Geraldo está a namorar com a Mana Julieta, mas o pastor Castro não sabe. E eu tenho segredos extraordinários que eu sei a respeito da Mana Julieta e o Mano Geraldo não sabe. Eu sei que a Mana Julieta aqui na igreja tem alguém que lhe gosta e ela também gosta. E se enfeitam. Depois o Mano Geraldo está aí mais atrás da irmã, pedir relacionamento. E depois a irmã começa a entrar em choque e não sabe com quem ficar. E depois a irmã Julieta acaba não ficando com ninguém. Perde o A, perde o B. E depois começa a andar, parece um pássaro na rua, que não tem norte e não tem sul. Por quê? Porque não houve coordenação exatamente na andança das coisas. Tudo isso porque não confiaram nos seus próprios pastores. E aí começa a haver escândalo, atrocidades e outras coisas. E eu quero passar aqui uma experiência, já que estamos mesmo a encerrar. O pastor Pidali está ali presente, outros pastores que estiveram cá presentes. Eu não entrei em relacionamento com a princesa, desacatando os princípios que aqui na igreja nós estabelecemos. Estabelecemos princípio. Todo homem que entra em relacionamento na igreja, não importa com quem seja, de dentro ou de fora, deve dar a conhecer primeiramente aos pastores antes de entrar em relacionamento. Ontem recebi uma irmã de cada igreja, uma irmã que eu tenho colocado muito a mão, apesar de que algumas pessoas procuram crucificar, mas eu respeito ainda assim a idoneidade daquela irmã. Ela veio e disse: pastor, há um irmão de uma igreja que gosta de mim, e conforme eu sei dos princípios que temos na igreja, eu lhe disse que você não pode falar comigo sem primeiramente ir ter com os pastores. Se você me quiser, vai ter com os meus pastores, aqueles que pastoreiam a minha vida. Eles podem ter uma palavra, porque eles sabem de muita coisa. E se calhar eu posso até gostar de ti, mas não posso dar um passo em frente sem que você mesmo, varão, vá sentar com os pastores. Eu olhei para aquele irmão e disse: é a única irmã que até hoje eu percebi que entendeu o oráculo do Espírito Santo. O resto das irmãs, uma outra que entendeu, uma outra que se conta pelos dedos, 3 ou 4,
O resto são desobedientes de primeira categoria. Namoram de qualquer maneira, desrespeitam de qualquer forma, entram no relacionamento sem os pastores saber, mas nós que somos pastores, que deveríamos passar por cima de vocês, porque temos toda a legalidade para passar por cima de vocês. Nós não devemos responsabilidade a vocês. Eu aqui na igreja não devo responsabilidade a ninguém, porque a autoridade máxima sou eu. Eu devo responsabilidade por moral, por ética. É por questão de ética, é por questão de moral, não é por questão de hierarquia. Hierarquicamente falando, não devo responsabilidade ao pastor Pindale, não devo. Mas por ética, por respeito, por moral, por espiritualidade, por santidade que está acima de princípio de hierarquias, eu tinha que sentar e dar a conhecer. A princesa tinha que sentar na igreja dela, deu a conhecer o pastor dela antes de nós entrarmos em acordos últimos. Foi sentar com o pastor dele, foi sentar com o pai dele, foi sentar com a mãe dele, foi sentar com a família e também de minha parte. Cada um foi sentar com os pastores, etc. E chegamos a uma conclusão. E ver como é que a coisa está abençoada. Não tem quem vai condenar, não tem quem vai entrar, não tem quem puder procurar uma porta para entrar. É o diabo. É o diabo, é alguém que ou tem um espírito de inveja, ou tem um espírito muito crítico, que nunca vê luz, até mesmo onde há luz. O problema já é teu. Mas agora, quando você cumpre as regras, você cumpre os parâmetros, os princípios, não tem quem vai passar por cima de ti, porque você obedeceu regras. Você cumpriu regras. Se nós como pastores estamos a cumprir regras, o pastor Pindale passou testemunho aqui, cumprimos regras. Por que você não cumpre regras? Namora com um, deixa. Namora com outro, peca, deixa. Namora com outro, fornica, deixa. Te mete na disciplina, não cumpres. Quando te mete na disciplina, não. Estão me colocando na disciplina porque pequei. Os pastores estão a se vingar de mim. Quem é que disse que nós estamos a se vingar de ti? Quando a igreja te coloca na disciplina, não é porque estamos a nos vingar de ti. É porque nós entendemos que você é cristão. Porque se entendêssemos que você é ímpio, para que colocar um ímpio sob disciplina? Aleluia! Exatamente ali. E quando você namora à distância, e você recebe a tua noiva, ou vocês namoram próximo, você não pode fazer a tua noiva conhecer o teu quarto de qualquer maneira. Princesa, testemunha, conheces o meu quarto? Desde que vieste e fostes entrar na minha casa, entraste no meu quarto, dançaste na minha cama, sabes qual é a cor das paredes que está pintado a minha casa? Não sabe. Mas foste ou não foste na minha casa? Atendi você aonde? Na sala. Perante a família ou distante da família? Perante a família. E não vai conhecer o quarto, não vai entrar. Não vai entrar enquanto não lhe casar. Aleluia. Porque o diabo começa mesmo ali. Você entra no quarto dela, ela entra no teu quarto, depois um aperto, depois mais um aperto. Quando darem conta, começaram na oração, agora vão se orar entre vocês. Começaram na meditação, agora vão se meditar entre vocês. Começaram a comer comida, agora vão se comer entre vocês. Por quê? Porque vocês não têm princípio. Quando você entende que estás a ficar fraco espiritualmente e que a tua idade está a subir, você está a ficar sensível, já não tem resistência ao sexo, não procura atender o teu parceiro, a tua gasolina, onde você é o fogo, próximo, fuja. Se quiser lhe abraça aqui na igreja, onde todo mundo está presente. Lá fora, na rua, não é lugares ocultos. Está aí, amor, aleluia, glória a Deus, Espírito Santo, 3 horas de abraço. Faz pecar. Faz pecar, cuidado. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Eu não quis falar essa palavra, na verdade, na ausência dela. Porque poderiam dizer, não, o apóstolo está a passar testemunho, que ela mesma não testifica. Então ela tem que estar aqui para você dar conta. Eu sou teu exemplo. Paulo está dizendo assim: sedes meus imitadores, como eu de Cristo. Aleluia. Sedes meus imitadores, como eu de Cristo. Me imitam a mim. Não atenda a tua namorada dentro do teu quarto.
a pulularem na cama, a se espragatarem na cama, a esparatarem na cama, de todo jeito. E você fala que você é homem de Deus. Você é homem de Deus aonde? Você é porcaria. Você é homem de Deus de porcaria. Corrija o teu cristianismo. Corrija o teu andar. Essas pataquadas, essas confusões, anarquias espirituais têm que acabar. A igreja onde estivemos a pregar ontem, esteve a Madre Hortência, onde vamos dar aqui a nada. Eu falei da pregação do pastor Dalito, onde o tema foi cristãos de porcaria. Há muito cristão de porcaria, que pelo teu namoro você revela que você é cristão de porcaria. A maneira conforme você vive, você vende barato a tua santidade diante de Deus. E o teu relacionamento não inspira. E se você pecou, você tem que tomar posição e corrigir aquilo, para que você não continue sendo cristão de porcaria. Amém. Maravilhas, maravilhas. Salva de palmas, por favor. Assim sendo, nós queremos nos despedir desta